Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast SP e hoje recebemos Gisele Cacheric, coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Bem-vinda, Gisele. Obrigada pela oportunidade. Tudo bom, Hugo? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Gisele, eu acredito que a Atenção Básica é uma das coordenadorias mais complexas que a gente tem aqui na Secretaria da Saúde. E até mesmo o público geral não tem noção do quão importante ela é. Qual que é o papel da atenção básica para a saúde municipal e qual a importância da atuação para a saúde do município? Tá, vamos lá. O principal papel da atenção básica é a grande porta de entrada do município para a rede, né? Então, a gente fala que é a porta onde as pessoas vêm, é onde as unidades que estão mais perto das casas das pessoas, então é natural, né, que elas possam ir a pé até a unidade, né, na sua grande maioria das vezes. Então, é justamente a gente poder acolher, e a gente sabe que a gente tendo uma equipe bem treinada, bem capacitada, a gente consegue resolver até 90% das demandas que chegam para a gente sem precisar passar para outros níveis de atenção. Então, e ela ordena todo o cuidado. Então, a gente consegue, através do cuidado longitudinal, do acompanhamento todo mais de perto, dentro da realidade que aquela pessoa está, a gente ter manejo sobre as ações que a gente pode fazer sobre o cuidado daquela pessoa e daquela família. Uhum. Isso demanda um trabalho intenso, né? Tanto internamente quanto externamente. Aproveitando, como que é dividida a área aqui internamente? A gente consegue ver aqui na câmera geral até que ela tem um organograma aqui, porque é muita coisa. E como essa divisão atua nos territórios e também a importância dessa divisão para as pessoas. Tá, a gente na organograma da secretaria, né? A atenção básica, a coordenadoria da atenção básica, ela está dividida em 6 grandes eixos, onde estão as diretorias, né? Então, eu até trouxe aqui para ninguém ficar triste comigo, né? Eu tenho a divisão da atenção da promoção à saúde, né? Eu tenho a questão a divisão da saúde mental, divisão das crônicas, dos ciclos de vida, a divisão da atenção primária e a divisão de farmácia, enfermagem e laboratório, né? E dentro de cada divisão a gente tem as subpastas. Então é importante porque cada pasta a gente tem pelo menos de 1 a 2 técnicos, né? A gente tem equipes mais robustas. Vamos pegar a área da atenção mental. Eu tenho 8 profissionais, na verdade, contando com a diretora, né? Que vai de acordo com a necessidade e as complexidades que a gente tem, né? Então, dentro das áreas, a gente é uma coordenadoria que tem 80 técnicos, fora o meu gabinete, né, que a gente também tá lá e a gente trabalha no sentido dos assessores darem apoio para as áreas técnicas para poder estar conversando, ver as articulações dentro da própria secretaria com outras coordenadorias, com outras secretarias executivas e também com os territórios, com as coordenadorias e seus interlocutores. Então, a gente tem essas grandes áreas e a gente trabalha na lógica, né, que a gente tem a divisão da estrutura da secretaria com os interlocutores regionais e os locais, que são os das coordenadorias e os das supervisões. Óbvio que quando a gente vai descendo, né, a responsabilidade, então os interlocutores das coordenadorias, por exemplo, geralmente tem mais de uma pasta da minha área, né? Então eu posso ter, dando exemplo, eu tenho o interlocutor da saúde da mulher, que também muitas vezes é o da criança também, né? E às vezes alguns do idoso. Então vai afunilando, porque a gente sabe que tem uma questão aí de RH, de complexidade, que não é tão... vai afunilando conforme vai descendo, e a gente aqui consegue se dedicar de uma maneira mais individual para o tema. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desce as responsabilidades, porque geralmente são 2, 3 áreas descendo para a mesma pessoa. Então, a gente tenta se policiar para que também o próprio interlocutor dê conta de receber todas as demandas e desdobrar em ações e tudo mais. E é assim, numa cidade do tamanho de São Paulo, com a população milhões. Grande que a gente tem, e a porta de entrada da CAB, né, são as UBSs, Sim. certo? Você pode explicar um pouco como funciona a divisão? Porque nós temos 2 tipos de
UBS na cidade atualmente, que são a Estratégia Saúde da Família, Os modelos a de ESF, assistência. certo? Isso. E a atenção primária. Como funciona isso? Isso. Nós, na verdade, temos 2 modelos, possibilidades de modelos de atenção. Certo. Né? A gente tem a ESF, que é a Estratégia Saúde da Família, que hoje é mais de 50% das nossas unidades das UBS são estratégia. Estratégia, o que que é? Eu tenho um médico generalista, um enfermeiro generalista, e eu tenho de 4 a 6 agentes comunitários nesta equipe, que a gente chama de equipe nuclear. Né? Então, às vezes a gente pega muita demanda de imprensa e fala, mas eu não tenho ginecologista na minha unidade. Não, mas você vai ver uma área de estratégia, né? Então, o médico generalista, o enfermeiro generalista, ele tá lá justamente para atender desde o bebezinho até o idoso, passando pelo pré-natal, passando pelas questões do climatério, pelas doenças crônicas e tudo mais, né? E eu tenho um modelo de atenção primária à saúde, que é aquela que eu não tenho agente de saúde, eu não tenho agente comunitário e eu não tenho muitas vezes generalista, mas eu tenho o clínico geral, eu tenho o pediatra e eu tenho o ginecologista. E aí, cada um dentro da sua especialidade. Então, são essas 2 propostas que a gente tem, isso é otorgado pelo próprio Ministério, a gente segue as portarias, mas a gente tem uma tendência das nossas unidades, agora que a gente vai ampliando a rede, entrar com a estratégia. Porque a gente sabe que a presença do agente comunitário na casa das pessoas que faz muita diferença. Então, eu acho que o grande salto de qualidade é a informação chegar de forma correta na casa do próprio usuário. E o agente é o grande mobilizador, né? E ele faz esse link muito bacana entre comunidade que ele mora, então ele conhece a realidade daquele local, e as equipes, que muitas vezes os técnicos não moram naquele lugar, eles estão lá trabalhando, né? Então eles trazem essa sutileza, essa delicadeza é muito importante. Gisele, a Estratégia Saúde da Família tem ganhado muito espaço nos últimos anos, certo? Quais são os impactos concretos desse modelo no cuidado das pessoas, do munícipe, e qual foi a lógica de implementação desse modelo? Tá. Então, ela começou no final da década de 90, era uma parceria que veio para São Paulo, uma parceria do Estado, né? E que implementaram em regiões na periferia, principalmente começou na Zona Leste, né? E a ideia do programa sempre foi o quê? Eu ver quais são os condicionantes daquele local onde a pessoa mora, né? Que possam estar favorecendo ou não na questão do processo de saúde e doença daquela população, né? Então, esse olhar do agente comunitário, de levar as equipes dentro da casa das pessoas, na comunidade, faz com que os próprios profissionais, que muitas vezes não tinham nem noção, quando estava no seu modelo tradicional, que hoje ainda a gente pensa que é a atenção primária, as equipes de atenção primária, ele passa a ter um outro olhar, porque de repente aquela criança toda hora vem com uma doença, né, de pele, aí eu vou ver ela mora do lado de um córrego, ela brinca naquilo, né? Tem um monte de animais naquele território, então você começa a fazer um link e você começa a fazer uma abordagem mais certeira, sabendo naquilo que tá e o que eu posso fazer para mudar a situação e as condições de vida daquela população. E o agente de saúde entra nisso, né? No finalzinho dos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, eles eram grandes, começou como se fossem os líderes comunitários, então eles faziam muito esse movimento dentro do bairro e articulação por melhoras de saúde, de esgoto, da questão de saneamento, da questão de educação. Então eles mobilizavam e articulavam. Então os agentes de saúde, eles começam com este modelo. Lógico que depois foi passando, foi ampliando, foi expandindo, né? Então, nem sempre ainda a gente já tem esses agentes comunitários que geralmente eram as mulheres mais velhas, né? Que eram referência naquele bairro. Hoje a gente diversificou muito e é muito bacana também, né? Mas começa a estar por aí. Então, a estratégia tem esta vantagem, né? Comparado com as equipes de atenção primária, né? Que por mais que também façam visitas, que vão na casa das pessoas, tudo, mas é de maneira mais pontual, não é esta rotina, e eu não tenho esse agente todos os dias trazendo demanda desta comunidade de maneira que eu possa intervir. Eu acho que a beleza está aí.
Excelente. Ter as pessoas mais próximas, né, ali do atendimento do munícipe. A gente chama isso de vínculo. Vínculo. Eles fazem um vínculo muito bacana entre usuário, família mesmo, e equipe. E esse vínculo faz toda a diferença na pactuação do cuidado, na pactuação de possibilidades de tratamento ou não, porque muitas vezes não quer. Então, assim, isso faz muita diferença. Para quem já trabalhou, brilha os olhos. Nós estamos falando muito dessa aproximação com as pessoas. Você tem ideia de quantos equipamentos nós temos na cidade atualmente? Sobre atenção a cuidados da básica, vamos supor, passando por das 479 unidades, serviços especializados de reabilitação, serviços de CAPES, de odonto, a gente está com mais de 780 equipamentos que ficam sobre cuidados, vamos por assim, da CAB, da atenção básica, dentro dessas divisões das áreas que eu coloquei. São mais de 780. E de ACS, a gente tem mais de 10 mil ACS hoje em campo, né, que abordam e visitam todos os dias essas famílias, que nos é muito caro, né, que eu acho que a grande salto de qualidade realmente é esse. E hoje a gente tem, em termos de equipes, contando equipes de estratégias, equipes de consultório na rua, contando equipes de equipe multiprofissional, né, a gente tem mais de 3 mil equipes. Nossa, é muita gente para fazer um trabalho muito amplo, né? E tem algum monitoramento nessas pontas para que haja uma espécie de padronização no atendimento? E se tem, como ele é feito? Então, o grande papel dos nossos técnicos aqui, das nossas equipe técnica aqui de CAB, é justamente todo dia avaliar o que está acontecendo na ponta, tentar acompanhar e dar diretrizes para a rede, né? Então, a gente lança notas técnicas, diretrizes por área. Eu tenho a grande diretriz do município, que é as diretrizes da atenção básica, que a gente atualizou fazem 2 anos, que a gente sempre está dando uma revisada para ver se precisa dar realmente, porque vai mudando o serviço, então se chega legislações novas, então o que a gente precisa estar adequando. Então, o que norteia a rede é as diretrizes da atenção básica, mas cada área também tem suas diretrizes. Então, a atualização de documentos, de protocolos, de normas técnicas, isso sai dos técnicos e a gente vai descendo por esses interlocutores. E o nosso maior desafio realmente com essa enormidade que a gente tem de rede de profissionais, é que isso chegue na mão daquele que realmente está prestando um cuidado, né? Aquele enfermeiro, aquele médico que está lá no dia a dia, que ele tenha noção do que está acontecendo, o que tem de mais novo, o que tem de mais recente de atualização, para que ele possa aplicar na prática, né? Não é fácil, porque a rede é gigantesca. Sim. A gente tenta fazer reuniões online, a gente faz reuniões, chama o pessoal em grandes encontros, dificilmente uma reunião da básica tem menos de 600, 700 pessoas. Nossa. Então a gente precisa ter uma dificuldade, inclusive, de espaço. Então a gente às vezes tem que fazer em 2 períodos, mas é justamente para tentar que a informação chegue da maneira mais direta e mais original, na ideia original que a gente passou, que a gente pensou que chegue no profissional. É difícil, porque são várias instâncias, a gente tem um ator super importante aí, que são são os parceiros também, então a gente tá lidando com pessoas, não é falta de parceiro é nosso parceiro sim, eles ajudam demais a gente, trazem uma qualidade importante, mas a gente lida com pessoas, então algum entende uma coisa diferente, e isso repassa, quando você vai ver, tá diferente. Então a gente acertar, e a gente tá indo todo dia buscando saber se tá tudo certinho, tudo é um grande desafio, de fato. E, enfim, estamos aqui para isso. E a atenção básica, ela é fundamental do início ao final de um acompanhamento de um munícipe, né? Principalmente na prevenção de doenças, certo? Como é feita essa parte para fazer com que o pessoal da ponta ajude o munícipe a prevenir uma doença? Tá. A atenção básica, ela não é somente consultas. Sim. É isso que você está querendo trazer, eu acho que é super importante. A gente tem uma parte importante de promoção e prevenção, né? E que a gente lida justamente para evitar com que as pessoas ou adoeçam ou piore a sua qualidade de vida ou a condição da sua doença. Se cronifique de uma maneira
piorada, né? É óbvio que a gente tem casos que a gente acompanha, né? Mas a gente traz justamente essa questão da promoção e prevenção de coisas que a gente pode evitar que a pessoa chegue num nível pior da sua qualidade de vida ou da sua condição de doença. Então a gente faz a questão do grupos de caminhada, a gente faz... tem a questão das PICs, que é super importante, que traz essa questão da qualidade de vida. A gente tem as ações de mobilização do próprio território, a gente tem os grupos de promoção, então grupos de aleitamento materno, grupo de gestante, grupo de avaliação de saúde bucal, que é justamente o que eu posso fazer antes da doença realmente se instalar, né? E uma coisa que é muito importante a gente resgatar, que a atenção primária, a atenção básica, ele é o lugar que esse usuário, ele nunca deixa de pertencer, né? Então, assim, eu começo a fazer um pré-natal, vou dar um exemplo bem prático. Essa mulher precisa, em algum momento, por conta de uma condição, ir para um pré-natal de alto risco. Ela vai para um especialista. Ela vai, mas ela tem que voltar no seu médico, no seu enfermeiro da unidade. Porque é aqui que ela tem vínculo e é aqui que a gente quer saber o que está acontecendo com ela. Então, ela vai para a especialidade, muitas vezes ela vai para o hospital, ela ganha do seu nenê, precisa ficar internada, mas ela tem que voltar e essa equipe não pode perder a mão do que está acontecendo com essa usuária. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato de eu encaminhar para um outro nível de atenção por necessidade naquele momento, não tira a responsabilidade dessa equipe do retorno desta pessoa quando passar por esse período. Então, a gente realmente tem que acompanhar, é lá que ela precisa procurar, é a hora que ela, vamos pensar na promoção, ela faz o grupo todo de gestante, tudo bonitinho, o nenê nasce. O nenê tem cólica, ela tem que voltar primeiro pra gente, que é uma coisa natural, ela não tem que ir para uma UPA, ela não tem que ir para um hospital por conta de uma cólica do nenê. Então, isso a gente trabalha muito nessas questões dos grupos. Então, grupo de tabagismo, aleitamento materno, grupo de hipertensão e de diabetes, que é importante, que eu já tenho uma condição instalada de hipertensão e de diabetes, mas o que eu posso fazer para evitar que essa pessoa piore, né, em lesão de órgão-alvo e tudo mais. Então, a gente faz toda essa articulação justamente para poder estar qualificando a saúde desse usuário e preservando a saúde desse usuário por mais tempo. E se ele piorar, a gente também tá aqui para isso. Para atender, sim. Para atendê-lo. Você citou rapidinho ali as PICs, né? Que são as práticas integrativas. PICs é uma coisa muito interessante, né? Qual que é a importância dessas práticas, tanto para a atenção básica como coordenadoria, como para o público-alvo mesmo, que são as pessoas que estão ali fazendo? A questão das práticas integrativas, né? A PICs é um conjunto de várias alternativas de cuidado, né? Então, a gente não tem a mesma oferta em todas as unidades. Então, não é todo mundo que tem acupuntura, não é todo mundo que tem auriculoterapia, não tem todo mundo que tem Tai Chi Pai Lin. A gente vai customizando de acordo com o interesse daquela equipe, né, das pessoas que querem se qualificar nas práticas e também pensando na característica do território. Se eu tenho mais idoso, se eu tenho mais trabalhador, se eu tenho mais uma população jovem, então a gente vai moldando para que isso seja uma possibilidade de oferta para aquela comunidade, que é o que nos interessa, é a gente trazer as pessoas para dentro das nossas unidades, dentro daquele perfil que a gente está trabalhando e a gente tem naquele pedacinho daquele território, né? E ela traz muito essa questão de olhar para dentro, né? Para além da questão do médico, para além da questão do hospital, para além muitas vezes da medicação, né? Ela traz outras possibilidades das pessoas se entenderem que é possível ter saúde naquilo, né? Então eu acho que as pessoas gostam muito e a gente tem uma adesão muito grande, tanto dos profissionais quanto da comunidade, porque é um outro jeito de pensar saúde, né? E é isso que agrega muito valor na questão das práticas. E cada vez mais a gente tem gente querendo fazer PICs. E cada vez mais tem possibilidades e modalidades diferentes de PICs dentro do território. E isso é promoção, isso é prevenção de saúde e essa era a básica. Excelente. E não é aquele tipo de atividade que é monótona, que você cria, além do vínculo com a equipe, é muito comum
criar-se vínculo com outras pessoas que também estão ali, né? Eu favoreço a socialização, eu descubro quem é meu vizinho, que às vezes ele passa pela mesma dor que a minha, isso faz fortalecer vínculos dentro da própria comunidade. A gente tem grupos que muitas vezes nem é mais o profissional que é o grande articulador e o grande tutor daquele grupo. São pessoas da própria comunidade de tanto fazer, se interessaram e que, lógico, tá dentro do serviço, tá no espaço muitas vezes da unidade, tem um profissional de olho, mas quem conduz toda a questão do grupo são os próprios usuários. Então, isso também é autonomia, né? Sim. E é o que a gente preza. A gente quer que as pessoas realmente possam ter possibilidades de cuidado. Isso é muito bom porque a gente viu a rede crescer muito nos últimos anos e cada vez mais esse tipo de grupo, esse tipo de atividade vem se estabelecendo na rede como algo muito importante. É muito comum algumas pessoas verem um grupo de idosos fazendo uma atividade aqui, às vezes o pessoal fazendo um alongamento numa pracinha que é próxima à UBS. Essa expansão da rede, qual foi a importância dessa expansão da rede para o público geral e em diferentes locais da cidade? É o preconizado para a básica, né? O que a gente quer, quanto mais capilarizado, melhor. Quanto mais perto da minha comunidade, quanto mais perto da minha população, é essa a missão, né? Então, a gente quer que as pessoas identifiquem aquele espaço como de cuidado. Sim. E as PICs traz isso também de uma maneira importante, porque eu não preciso fazer as minhas práticas dentro das 4 paredes da UBS. Eu levo isso para a comunidade. E isso pode se perpetuar independente de um final de semana, que a unidade não funciona, ela pode continuar acontecendo, né? Eu passo a fazer com que aquela população sinta-se pertencente àquele espaço. Sim. Né? E o papel da básica, em termos de capilaridade, é aquilo que eu comecei lá na minha primeira fase. Quanto mais perto eu estou das pessoas, mais eu sei qual é a dor dela. Sim. Né? Então eu consigo realmente atuar de uma maneira mais efetiva, mais empática, que faça sentido para aquela pessoa, né? Então, a capilaridade nos permite isso. Eu faço com que chegue informação da forma mais correta, né? E pensando naquele contexto do território que a gente chama de responsabilidade sanitária que eu tenho com aquela população. E isso muda. Né? Eu acho que o bacana disso, o que é? A gente pede pelo menos a cada 90 dias, 120 dias, as pessoas revejam, as equipes revejam qual é a oferta de serviço que eu estou fazendo para aquela comunidade. Se minha agenda está adequada para aquilo, mudou alguma coisa no perfil daquela comunidade, cresceu um prédio, ou remover uma ocupação, o que mudou naquilo para eu poder justamente adequar o que eu ofereço de encontro com a necessidade daquele território. Então, quanto mais capilarizado, melhor eu tenho esse entendimento, melhor é a minha visão, mais fácil de eu ser assertiva. Perfeito. E eu conversando isso com a população faz mais sentido ainda. Né? Então, por isso que a gente quer que realmente as pessoas entendam e usem a unidade como a principal porta. Ela não é exclusiva, né? Mas é a principal porta de qualquer ponto de atenção, é a unidade básica. Perfeito. A gente está pertinho já de encerrar, está acabando já nosso tempo. Então eu vou fazer a pergunta que a gente sempre faz aqui para encerrar. Qual é a perspectiva da atenção básica para os próximos anos? A gente quer capilarizar ainda mais. Eu acho que capilarizar é a palavra. A gente tem a proposta aí de pelo menos mais 25 unidades UBS nos próximos 4 anos. Isso é muito bom. É o que a gente entende que é o mais adequado, o que traz a qualidade, como eu falei, da capilaridade está mais perto. Né? A gente tem que requalificar alguns serviços, então a gente tem em mente a questão da requalificação dos serviços de reabilitação, né? Em modalidades, em complexidades. A gente tem a questão da requalificação dos CAPs também, em aumentar a quantidade de CAPs 3 que ele tem, vira 24 horas. A gente tem a gente gostaria muito da questão das equipes multis. Eu não falei da equipe multi, mas é uma equipe muito bacana, que são equipes de apoio para essa equipe nuclear da estratégia, né? Então, tem como eu falei, o generalista, o médico, o enfermeiro, e eu posso ter um fono, eu posso ter um TO, eu posso ter um psicólogo, eu posso ter um psiquiatra que dá apoio para esta equipe, que é muito importante, qualifica meu cuidado, né? Sem precisar
encaminhar este usuário para outro serviço e tudo mais, né? Então, o desafio é enorme, porque, como vocês viram, a rede é enorme, também é gigantesca, né? Mas a gente tá aqui para isso. Eu acho que a gente de Cabe é muito feliz. É uma equipe que, apesar de todos os desafios, de toda o peso que a gente sabe que a gente tem na mão, de toda a responsabilidade que a gente tem na mão, mas é uma equipe que ela levanta todo dia, ela vem motivada para tentar fazer o melhor. Eu acho que isso faz muita diferença. Você entra no setor, as pessoas geralmente estão rindo, as pessoas estão brincando, apesar de toda a seriedade que a gente tem na condução, mas a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente procura fazer sempre o melhor e da maneira mais leve possível. Eu cobro muito isso dos meus técnicos, né? A gente pode fazer de duas maneiras, né? A gente pode fazer de um jeito muito rígido, né? E muito pesado, ou a gente pode fazer da mesma maneira, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira com empatia e tudo mais. E é isso que a gente quer fazer, com que as pessoas sejam empáticas, as pessoas se responsabilizem pelo que estão fazendo, mas sem perder a doçura. Eu acho que é o grande... É essa cara que a básica tem que ter. É a unidade do acolhimento, é a unidade do sim, não, aqui você é muito bem-vindo. Né? Se eu faço uma coisa muito rígida, as pessoas também não vão se sentir à vontade. Sim. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que ser tecnicamente muito bom, né? Com tudo aquilo que a gente tem na mão, mas a gente pode fazer isso de uma maneira com sorriso, com empatia, né? Com humanizado. É essa que eu acho que é a grande missão. Gisele, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Nosso tempo é curtinho, tem muito assunto para falar com o Cabe. Dentro da Cabe a gente ainda pode chamar outras pessoas para poder falar de saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança. Então, são muitos assuntos para a gente tratar e a gente vai tratar aqui no SaúdeCast SP. E eu gostaria de agradecer você novamente pelo seu tempo, pela sua participação. Imagina, foi um prazer. Foi um bate-papo muito legal. E agradecer também ao público que nos acompanhou em mais um SaúdeCast SP. Muito obrigado e até a próxima.